Boa noite, pessoal, tudo bem? Inquieto aí. Se eu tô sem áudio, não, tô com o áudio bombando, né? Eu tava atualizando o Moodle que eu não consegui atualizar hoje, ontem à tarde, enfim. Eu botei lá a apresentação de hoje, né? A gente vai começar a falar sobre parafusos. Botei o link também que tava faltando, enfim. E botei já uma tarefa já para a aula de hoje, tá? Só que, de novo, eu não sei se a gente vai conseguir ver tudo que precisa ver para vocês resolverem essa tarefa no final da aula de hoje. Mas, enfim, eu já vou deixar lá postado. Quero também não me esquecer, mas até porque posso me esquecer no futuro, enfim, então já fica lá. De aula, perdi, aula 10 do 12, 10 do 11. 13ª aula. 14ª aula. Final já do curso. Neison, Lucas. Show de bola. E aí, pessoal, o que acharam da prova? Muito difícil? Alguma dúvida? Tá falhando bastante o áudio. Não sei se é só aqui. Já temos conteúdo para grau B. Já temos conteúdos para grau B. Não, o conteúdo para grau B começa hoje. Tá? Começa hoje. Eu não sei se eu falei alguma coisa de parafusos já aula passada, mas acredito que não. Se falei, foi muito superficial. A gente vai começar a falar sobre isso hoje. Abrindo aqui a apresentação. Aulas. Parafusos. Perdi a chat. Onde é que tá o chat aqui? Não é só para mim, mas o áudio trava. Eu vou tentar. Vou tentar botar a carregar meus notebook que eu tô sem na bateria. Probleminha de conexão aí. De qualquer forma, eu tô gravando a aula, vai ficar disponível no YouTube, tá? Eu pedi para minha esposa desligar o aparelho lá que consome um pouco de internet, enfim. Vamos lá. O que acharam da prova? Alguma dúvida? Querem ver alguma coisa antes da gente começar o conteúdo? Ou vamos direto para parte boa? Esperar a correção? Depois da correção, a gente vê, professor, a choradeira. Só corrigindo, pá, aí é complicado. Aquela prova o cara sai e não sabe se foi bem, se foi mal. Já passei por isso. Aí falo com o colega, para mim deu 30, para mim deu 253. Bah, faz parte. Bom, estamos aí seguindo na nossa jornada aí, em elementos de máquinas, tá? Hoje eu vou gastar talvez 2 aulas, embora a gente está um pouco apertado de cronograma, mas porque o assunto é um pouco extenso. A gente fala sobre fusos,
e sobre parafusos, tá? No mesmo capítulo. Então, isso, se você ler no Shigley, pode ficar um pouco confuso, tá? Pode ficar um pouco confuso, porque ele meio mistura fuso com parafuso e acaba fazendo uma confusãozinha, tá? E a primeira confusãozinha é que a tabela 1 e 2 não é sobre fuso, é sobre parafuso, tá? E logo em seguida ele começa a falar sobre fuso, certo? Então essa tabela 1 e 2 a gente vai usar lá quando a gente estudar parafusos, certo? Então eu já passo batido nela. Por que ele mistura os dois, tá? Porque os dois têm o mesmo princípio de converter, olha só, converter movimento radial em movimento axial, tá? Então, tanto o fuso quanto o parafuso são providos de uma rosca, certo? Que em inglês é o thread aqui. Uma rosca e conforme você rotaciona, os elementos mecânicos vão deslizando de forma axial, né? Os elementos mecânicos aí, a porca e o parafuso vão deslizando em movimento axial, certo? Então, para isso, você não foge de determinadas características. Dessas características básicas são o ângulo de rosca, tá? Ângulo de rosca, o passo, certo? Ângulo de rosca não precisaria, não é tão importante no sentido de não precisa de um ângulo de rosca para um parafuso funcionar. Ele pode funcionar com uma rosca reta, tá? Como a gente pode ver aqui, a rosca quadrada, tá? Mas o ângulo de rosca traz alguns benefícios aí. Aí a gente tem uma raiz e a crista, ou vale e crista, né? O vale seria o diâmetro menor diâmetro, e a crista o diâmetro maior, né? Existe um diâmetro de passo, né? Um diâmetro médio, na qual o passo, a distância, né, na linha média aqui, a distância da parte sólida da parte vazia, ela é igual. Tá? Então, essa é a ideia da linha média. Beleza? Bom, para parafuso a gente tem algumas normas de definição de norma, tá? Mas isso de novo vou falar quando a gente falar lá de parafusos. Nem aqui a gente fala de parafuso. Aqui também é parafuso, parafuso, parafuso. Aqui, parafuso. Aqui a gente fala de fuso. Então, a ideia do fuso, né, o passo, como a gente pode visualizar, é metade do passo. A rosca quadrada tem metade do passo aqui na altura também, certo? A rosca de parafusos depende do ângulo, enfim. E essa aqui é o fuso Acme, né? Da associação lá dos fabricantes, enfim. A norma americana aí. Que aí ela tem um grau de 29, tem um ângulo de 29 graus, tá? Mas o funcionamento é muito semelhante. Então ali, transforma o movimento angular em movimento linear, transmite potências, prensa, fuso, torno e fresa. Então, aplicações, inúmeras, né? Quem já foi para o Senai, o torno tem um fuso que movimenta, né? Movimenta o carro do torno. A fresa, toda a mesa da fresa é movida por fusos, então você gira, né, a manivelinha lá e ele desloca a mesa de forma axial. Os CNCs funcionam de uma maneira bem similar, né? Você tem um servomotor que rotaciona de forma controlada o fuso, certo? E lá no carrinho, na mesa, ou na ferramenta, ou na mesa da máquina, você tem uma porca que desliza e faz um movimento axial. Né? Movimento axial. Então, isso, obviamente, você tem que ter travamento. Né? Travamento para forçar este giro, para que ocorra este giro. Tá? Mais aplicações, aparelho de levantamento de carretas, né? A carreta implemento lá, quando você tem um implemento, aquele pé de apoio, tá? Não todas as marcas, mas a maioria funciona com um fuso, né? Então, o que desce lá o pezinho é o fuso.
Portão eletrônico, tem portão eletrônico que também funciona com fuso, tá? Eu estou trabalhando numa cama de hospital, né? Uma cama de hospital, também o deslocamento lá das costas, dos pés, é feito por uma manivelinha ou motor elétrico, enfim, né? O atuador elétrico, mas ali dentro você tem um fuso, né? Você gira a manivela e aplica o movimento axial. Então, aplicações são inúmeras, tá? Inúmeras. E para isso, então, você precisaria de uma expressão para relacionar torque com força, né? Torque com a força do fuso. Como o atrito é muito grande, tá? O atrito em fusos mecânicos, não fusos de esferas, né? Fusos mecânicos. O atrito é muito elevado, então é normal você ter uma força tanto para levantar o fuso, né? Nesse caso aqui, tanto para erguer o peso que estaria aqui em cima, quanto para baixar. Nos dois casos você precisa aplicar um torque, tá, no fuso. Ele não baixa por conta própria, né? Ele é um mecanismo autotravante. E isso pode ser bom, né? Isso pode ser bom, né? Porque você não quer num torno lá quando você aplicar uma fresa, quando você aplicar a carga que tua mesa desloque, né? Ela tem que ficar travada, certo? Num portão, você não quer que o portão desça, ele tem que ficar travado. No aparelho de levantamento, você não quer que a carreta desça, ela tem que ficar travada. Então, esse autotravamento é um ponto que pode ser explorado, né, pelo engenheiro mecânico, enfim, pelo projetista. Tá? Se você não entendeu, você pensa na hora de você apertar um parafuso. Né? Então, você apertou um parafuso, e para você soltar o parafuso, você precisa aplicar um torque ao contrário, né? Porque o atrito ali impede que você, tracionando a chapa, floche o parafuso, certo? Então é mais ou menos a mesma ideia. A mesma ideia. Então, se você tem uma força para erguer, uma força para aplicar a carga e uma força para aliviar a carga, a gente vai ter duas expressões. Para chegar nessas expressões, antigamente eu fazia acho que na internet tem o desenvolvimento, hoje eu não faço mais, tá? Questão de tempo mesmo. Mas é bem divertido de fazer, bem tranquilo de fazer. Na real, você desenrola, tá, o fuso, desenrola isso aqui e considera como um plano inclinado. Um plano inclinado. Aí você tem a força de erguer a carga, que é o F, certo? A reação, que é a normal. O atrito, que é o coeficiente de atrito, que é que ele chama desse Fzinho, tá? Mas nada mais é do que o Mi, coeficiente de atrito. E aqui é o torque, né? Aqui é uma força linear que empurrando, depois a gente vai converter essa força em torque. Tá? Então aqui PR, R de rise, de erguer a carga, e PL de baixar a carga, low. Tá? E aí você faz um somatório de forças em X e em Y para as duas condições, para os dois diagramas de corpo livre. Tanto para erguer a carga quanto para baixar a carga. E aí você vai encontrar algumas coisas interessantes, tá? Por exemplo, eliminar N, resolva P para a carga erguer e abaixar, enfim. Você utiliza, né, esse ângulo aqui. O que é esse ângulo? Esse ângulo é o comprimento, tá? O comprimento, que vai ser πd médio, ou seja, o perímetro, certo, dessa rosca, como você desenrolou ela, esse comprimento é o πd, e aqui o passo, tá? Então, esse ângulozinho aqui, ele é o que é? É o arco tangente, né? Do cateto oposto dividido pelo cateto adjacente, né? Então, ali você vai ter, ó, tangente é o cateto oposto dividido pelo adjacente. Tá? L seria o passo e πd o diâmetro médio do fuso. Tá?
Você utiliza essa relação no lugar do ângulo e obtém as forças, né, de erguer e abaixar, e dividindo, né, o torque é o produto da força pelo raio médio, ou seja, a força, né, o PR vezes o diâmetro sobre 2, e aí a equação fica simplificada dessa maneira, né? Então, ó, depende da força que você quer erguer ou abaixar, do diâmetro médio, do coeficiente de atrito e do passo. Então, qualquer uma dessas variáveis que você alterar no teu fuso vai alterar a força, né? E aí essa relação de atrito, ela vai determinar se o teu fuso ele é autotravante ou não, tá? Calma que o professor explica, não precisa se apavorar. Tenho aqui para servir uma borracha, não, borracha é bom, devo fazer experimentos. Deixa eu afastar um pouquinho a câmera. Deixa eu desligar aqui. Então, o que a gente considera, tá, é um plano inclinado e uma carga. Então, olhem só, esse plano inclinado, tá, até determinado ângulo, ele não escorrega. E quando eu ultrapassar esse ângulo, ele começa a escorregar. Então, o coeficiente de atrito vai estar relacionado com o ângulo deste plano inclinado. Eu tenho uma borracha aqui, ó. Uma borracha. Olha, se eu usar a borracha em cima do meu plano inclinado, tá? Eu vou precisar de um ângulo muito maior para a borracha começar a escorregar. Eu achei que ia ser muito maior ainda. Do outro lado, a borracha e o ângulo. Olha aí, ó, para ela começar a escorregar. Tá? E aí, a gente consegue provar, tá? A gente consegue relacionar que o coeficiente de atrito ele é igual, tá? Igual à tangente do ângulo. Então, se o meu atrito for maior do que a tangente do ângulo, ele vai ser travante. Se o atrito for menor do que a tangente do ângulo, ele não vai ser travante. Tá? Ele não vai ser travante. Por quê? Porque essa relação, ela inverte, ó, inverte esse sinalzinho de menos aqui, ó. Tá? E aí você encontra uma carga negativa, ou seja, você tem que segurar o fuso para ele não descer. É isso que está dizendo. E positiva, você tem que aplicar o torque para ele descer. Então, se o torque para baixar a carga é negativo, a carga irá baixar, causando o fuso a girar sem esforço interno. Se o torque para baixar a carga é positivo, o fuso é autotravante. Você tem que aplicar um torque para ele rotacionar. A condição de travamento é descrita aqui embaixo. E aí a gente calcula o torque para elevar a carga sem atrito. E a fórmula fica bem mais simples, ó. FL sobre 2π. Né? Porque eu considero atrito zero. Pega aqui a equaçãozinha, né? Essa equaçãozinha aqui, ó. Zera o F, então zero esse termo, simplifica os diâmetros, tá? E eu vou ter essa relação do torque aqui. Então, ele depende só do passo. Só do passo. E esse é o torque num fuso de esferas. Porque num fuso de esferas, ao invés de você deslizar a porca sobre o fuso, você tem esferas, né, que são componentes rolantes, que vão, ou rolos, né, que vão eliminar esse atrito, vão servir como um rolamento, né, como se fosse um rolamento. Tá? E aí a equação fica essa ali. Torque é FL sobre 2π. E a eficiência, o que é o conceito de eficiência? É quanta energia eu gasto comparado a quanta energia seria o mínimo possível para eu gastar. Então, aqui, o T0 seria a mínima energia possível, seria sem atrito, e o TR, o quanta energia eu realmente preciso aplicar para erguer a minha carga. Por que a gente fala de eficiência? Porque é normal esses fusos apresentarem uma eficiência
baixa. Baixa quanto, professor? 20, 25%. Tá? Isso significa que 70% do torque que você aplica no fuso está para romper o atrito. Então, mesmo que você tenha uma carga baixa, você precisa de um motor potente, tá? Motor com bastante torque, mesmo que sua força seja baixa, porque o fuso mecânico apresenta baixa eficiência, tá? Baixa eficiência. Então, quando você for erguer uma carreta, você vai estar lá fazendo esforço na manivela, né? Quando você for numa cama de hospital, vai estar lá fazendo esforço na manivela. Quer dizer, mas que pesado, né? Mas saiba que 70% da tua força, do teu torque, está para vencer o atrito, né, dos componentes internos. E só de 25% a 30% está para erguer a carga propriamente dita. Tá? Então, se a rosca Acme for utilizada em vez da rosca quadrada, tá? O ângulo da rosca cria uma força radial, o atrito aumenta e você tem um termo a mais que é o alfa, que é o ângulo da rosca, certo? Metade do ângulo da rosca, na verdade o ângulo da rosca é 2 alfa, que vai ser incluído na equação. É porque só uma componente dessa reação é utilizada para erguer a carga. Tá? Erguer a carga. E, além de todos esses atritos que a gente falou, dessa eficiência, você tem a força no colar, certo? E toda ação tem uma reação, então a força que você está utilizando na tua porca, ela vai ter uma reação no chamado colar. Tá? Vai ser essa superfície aqui de contato, né? Que também tem um atrito elevado. Se você imaginar um parafuso, o colar seria a cabeça do parafuso. Ele tem que rotacionar para você aplicar o torque. E o fuso é mais ou menos a mesma ideia. Tá? Mais ou menos a mesma ideia. Agora vamos para a parte que os alunos gostam. Então, olha só. Né? A gente tem equação para subir a carga, né? Para erguer a carga. Uma equação para baixar a carga. A gente já sabe se o fuso é autotravante ou não. Já sabe calcular a eficiência do fuso. Quanta coisa que a gente aprendeu, né, em 20 minutos. Já sabe calcular o atrito do colar. O atrito do colar. Tá? O que falta? Falta a gente dimensionar, saber se aquele fuso vai resistir ou vai romper, vai escoar, né? Vai escoar. E para isso a gente tem que avaliar quais esforços estão sobre o nosso fuso. Então a gente tem, de forma natural, quando você tem um fuso, aplica o torque e uma força de tração ou de compressão. Tá? Então a gente tem aqui, ó, a equação do torque, que é a mesma que a gente utilizava lá para eixos, tá? Do corpo do fuso. A diferença é que a gente vai usar o diâmetro de raiz, certo? Avaliando só a raiz do fuso aqui. Raiz do fuso, aqui, ó. Diâmetro de raiz, analisando só a parte sólida do fuso. Tá? Mas não, é uma simplificação, tá, pessoal? Uma simplificação para você conseguir tirar um dimensionamento legal do fuso aí. Ele pode resistir até um pouquinho mais se o fuso for laminado, e tem outras conversas que a gente pode se aprofundar, mas a equação base é essa daí. E a força axial, força sobre a área, mesma equação que a gente utilizava até agora, também utilizando o diâmetro de raiz. Tá? Como é que tá meu áudio aí? Tá trancando ainda ou já tá melhor? Deixa eu ver se tem uma chat aqui, tá quieto demais. Só uma boa noite aí. Boa noite, Irã Cardoso. Agora alguém respondeu. Tá bom, show de bola. Vamos tocar lá. Então, isso você dimensiona o corpo do fuso, né? O corpo do fuso, tanto ao torque quanto à força axial. Tá?
Tem problema de flambagem também, depois a gente pode até capocar um pouquinho mais. Então, isso você impede que o fuso alongue, tá? Ou deforme na compressão, e impede que ele deforme via torção. Mas a principal falha do fuso não é essa. A principal falha do fuso é o quê? É a rosca dele amassar. E a rosca amassando, o fuso tranca. Tá? E a outra, a rosca amassar e o desgaste que você tem, né, do deslocamento do fuso com a porca. São os dois modos de falha predominantes em fusos. Então, com essas duas tensões a gente pode calcular, mas a gente não precisa se preocupar tanto assim com elas. Agora aqui a gente tem tensão de contato nas roscas. Então essa tensão, ela vai provocar o desgaste. Vai provocar o desgaste. Então, quanto menor eu deixar essa tensão, melhor. Se eu tiver uma tensão de contato muito elevada, eu vou ter que ter um material adequado a resistir a essa tensão de contato. Tá? Outro modo de falha é a dobra, né? A flexão do dente. E a flexão do dente a gente utiliza uma teoria de viga, mais simples possível, certo? Então aqui ele calcula papel, tô sem papel aqui. Ele calcula o momento resistente, eu não sei se eu falei isso para vocês, né? Mas é o I sobre Y ou I sobre C. O momento de inércia de um quadrado, ele considera isso aqui como um quadrado, certo? Então, ó, π d vezes n é o perímetro da rosca, vezes a altura, que é o passo sobre 2. Então, quando a gente calcula isso aí, a gente está calculando esta área aqui, ó. Deixa eu ver se assim fica legal. Opções de ponteiro, caneta. A gente está calculando esta área aqui, certo? Por quê? Porque essa força, ela vai gerar uma carga de tração. Nesse sentido, aqui. Essa ficou um pouco grande. E de compressão. Então, meu elemento estaria aqui assim, ó. Ele vai sofrer esforço de tração. Tá? E aqui embaixo, um esforço de compressão. Tá? Então, perímetro vezes altura, tá? O momento de inércia seria base vezes altura ao cubo sobre 12, e ele já divide pelo y, que seria a altura sobre 2. Tá? Então, fica essa equação aqui, ó. Base vezes altura ao quadrado, em vez ao cubo, sobre 6, em vez de sobre 12. Né? Simplificando com a altura sobre 2. Tá? E aí isso dá π sobre 24, fazendo todas as multiplicações, né? Diâmetro da raiz, número de roscas em contato e o passo ao quadrado. E o momento, considerando uma viga em balanço, tá? A distância aqui, então se eu tenho passo sobre 2, essa força está aplicada no meio do passo sobre 2, então aqui eu tenho a distância de passo, não vou conseguir digitar assim, tudo bem, sobre 4. Então o meu momento vai ser passo sobre 4. NT é o número de roscas em contato. Isso aí, NT é o número de roscas em contato. Então, se você tem uma porca muito baixinha, você vai ter mais tensão sobre as roscas. A porca começa a ficar mais alta, você... a porca com, sei lá, 7 é um número cabalístico para fuso, tá? Uma porca com 7 filetes em contato. Então, se teu passo é 4 milímetros, 4 vezes 7, 28. 28. Então, você tem que ter 28 milímetros de porca. Tá? Ou é o dobro? Não é o dobro? Acho que é o dobro. 50 e poucos milímetros de porca. Para você ter, enfim, o número de roscas em contato. Né? Então, meu momento, FP. Então, minha tensão, o que é? É o momento dividido pela inércia resistente. Tá? Então, isso aqui, dividido por isso aqui, vai me resultar nessa equação. Então, aqui está a equação para saber qual é a tensão na raiz do dente. Tá? O que falta aqui? Concentrador de tensões.
Não tem ainda. E a tensão de atrito no centro da raiz da rosca, né? Como eu tenho uma viga, então existe um atrito, mas beleza, a gente considera, enfim. E o elemento crítico, então, é esse elemento aqui. O que esse elemento está sujeito? Ele está sujeito a tração. Muito ruim, né? Se consigo apagar aqui. Apagar todas as anotações do slide. Faz falta um quadro, né? Então, aqui está meu elemento. Eu tenho a carga de tração devido à flexão do dente, né? Essa força F aqui. Essa força F vai causar uma compressão. Então, existe uma força de compressão. Tá? E existe uma força de... Eu consigo trocar a cor da caneta aqui. Caneta, cor da tinta. Azul. E existe uma força de cisalhamento devido ao torque. Tá? Só minha seta aqui para conseguir traçar. Para baixo. Sim. Tá? Então, tração devido à flexão é esse cara aqui. Tração de compressão é esse cara aqui, ó, por isso que está negativo. E tensão de cisalhamento está esse cara aqui. Tá? Então, veja só. A gente não tem o estado simples de tensão, né? A gente tem tensão em XY, certo? E o cisalhamento. Mas a gente tem um estado plano de tensões. Lembram disso? Por quê? Porque eu não tenho tensões em Z. Não, quer dizer, essa aqui é em Z, né? Não esquece. Não esquece. Não, mas tudo bem. É. E aí calcula a tensão equivalente, né? Todas as tensões pela equação de von Mises e compara com a resistência do teu material. Tá? Rosca plana, estado plano de tensão seria... É porque esse cisalhamento ele está para fora e para dentro do quadro, né? Você está torcendo o fuso assim, ó. Né? Então não seria um estado plano de tensões. Não me lembrava desse detalhe. Então, o que acontece? O colega pediu sobre o número de roscas. Isso é uma dúvida muito comum na mecânica, né? Eu não quis responder na hora porque eu lembrei que tinha isso mais pra frente. Achei que era lá na área do parafuso, mas tudo bem. Quando você aplica a carga no fuso, quando você aplica a carga no fuso, se essa carga for de compressão, como está aqui, né, ele vai tender a encurtar o fuso. Encurtar o fuso. E ao mesmo tempo, a porca vai tender a alongar a porca. Deixa eu ver se eu acho uma figurinha. Uma figurinha. Eu tinha separado um artigo, tinha uma figurinha bem legal, mas outro computador e nunca usei, enfim, aqui não tá.
Boa noite, professor. Opa! No comecinho ali eu não peguei. O senhor falou que quanto por cento fica num fuso de esfera a carga só para romper o atrito? O de esfera? Mais ou menos? Não, de esfera a gente não considera atrito. Ah, tá. Não considera atrito. E no mecânico, a gente considera, né? Considera não. É, É encontrada uma eficiência de 25 até 30%. aqueles eleva a cara de esfera, né? Não, é mecânico. Não? Nossa. E por isso, com É o um Elevacar, motorzinho tão pequenininho, né? pode Dá uma falar. impressão. Pode falar que eu tô te cortando aí. Pode ficar. Assim, parece um motor. Eu vi um lá, levantava até 4 toneladas e o motor era de 3.000 watts só, parece que era. Mas era assim, 3.000 watts. Mas assim, teve um. Quando eu estudei a parte de eletrônica, teve um colega que fez o TCC só recalculando as potências reais de motores na indústria, né? Então assim, porque o motor elétrico ele aceita uma sobrecarga elevada, né? Então ele calculou em alguns componentes. Eu lembro que tinha bitorneira e tinha elevacar. E o elevacar estava 3 vezes maior o motor do que precisaria efetivamente ser. Ah, tá. Explica tudo, então. Eu olhei vários, assim, eu fiquei curioso, um motorzinho tão pequenininho, assim, nossa, meu Deus do céu. Um dia eu olhei porque eu fiquei num lugar lá com um amigo meu, ele foi trocar um pneu do carro lá, e eu fiquei lá junto, fiquei curioso. Tá, né, o cara fica curioso olhando lá,